Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com você para continuarmos o nosso programa, a nossa Escola Dominical, que é um programa do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Programa que nasceu no coração de Deus, se estendeu ao coração do nosso pastor da nossa igreja, pastor da nossa igreja mãe. E é esse programa que nasce no coração da nossa igreja mãe em Belém do Pará também. Queremos mandar um abraço ao pastor Samuel Câmara, a nossa igreja mãe, toda a equipe do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Deus abençoe a todos. Estamos com você aqui para mais uma lição, uma lição da nossa escola dominical. E desta feita, nós iremos estudar um assunto muito precioso, é a segunda lição que nós vamos estudar. A primeira, você sabe que nós estudamos que por que evangelizar? E agora a segunda é, você pode evangelizar, tá bem? Então nós vamos meditar sobre esse assunto, vamos compartilhar. É claro que eu não vou ensinar a você, porque sobre evangelização todos nós precisamos diariamente estar aprendendo. E quem precisa aprender muito mais sou eu também. O que eu vou é compartilhar com você nesta lição para ter uma vida avivada sobre a evangelização. Então o tema da nossa lição é, você pode evangelizar. Então que Deus te abençoe, a mim e a nós. Nós temos aqui a nossa classe, uma classe bonita, maravilhosa, sorridente, preparada. Veja bem aí o semblante dessa classe maravilhosa. Eles estão aqui para me ajudar a compartilhar com você essa lição preciosa, não é? Então que Deus abençoe os nossos alunos, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo, não é? E você que está em casa neste momento também. Deus te abençoe da mesma maneira, porque você é uma extensão desta classe também. Deus te abençoe, um abraço, que a bênção de Deus esteja sobre nós. Nós vamos, nesse exato momento, fazer aqui a leitura do nosso textuário, da nossa verdade prática, da nossa leitura bíblica, tá bem? E após isso nós vamos voltar aqui com vocês. Vamos lá. Texto áureo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas, capítulo 10, verso 2. Você e eu somos um destes trabalhadores, tá bem? Vamos agora à verdade prática da nossa lição de hoje. Verdade prática. Você é o agente de Deus na tarefa da evangelização. Muito bem, e nós temos também o texto bíblico sobre o qual nós vamos basear a nossa lição de hoje. Vamos ao texto bíblico da Palavra de Deus. Leitura bíblica. Lucas capítulo 10, versos de 1 a 5. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Que maravilha, que texto maravilhoso. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instante com você para fazermos a exposição da lição de hoje, cujo tema é Você pode evangelizar. Fique conosco, voltaremos já. Muito bem, estamos de volta para você que sintonizou agora com o programa Nossa Escola Dominical. E o tema de hoje, o tema da nossa lição, é Você pode evangelizar. E queremos pedir que você veja conosco agora os tópicos que vamos discorrer na lição de hoje. Vamos aos tópicos da lição. Na lição de hoje, com o tema Você pode evangelizar, trataremos os seguintes tópicos: Agente de Deus, preparação, único propósito. Muito bem. Baseado nos 3 tópicos, nós vamos agora discorrer sobre a nossa lição de hoje. Mas eu quero, antes de discorrer sobre a lição, lembrar você que tem na sua mão aí a lição da Escola Dominical, e você tem também
a proposta da nossa lição para o devocional pessoal diário, aquele devocional que você faz só você e Deus, e também você pode fazer com sua família. Para os 6 dias da semana tem o texto bíblico e o tema sugerido para o devocional familiar e pessoal, tá bem? Isso tudo vai enriquecer a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Tem também aqui os hinos da harpa cristã sugeridos, o hino 65 da harpa cristã, o 16 e o 409, todos falam sobre trabalhadores do Evangelho, sobre evangelizadores, porque você e eu, nós podemos evangelizar. O primeiro tópico da nossa lição, o agente de Deus. Quem é o agente de Deus para a evangelização? A palavra de Deus nos fala que a primeira agência de Deus, de que a história menciona, após Jesus ter vindo à Terra e ter vivido o Evangelho pleno com a sua própria vida e ter iniciado a missão evangelizadora, então ele foi assunto aos céus, à destra do Pai, intercede por nós, e deu aos homens que experimentaram e experimentam ainda hoje o perdão e a salvação de Deus, a possibilidade de continuar a tarefa de evangelização iniciada por Jesus. Então, só aos homens é dada esta missão, porque somente eles têm a experiência de salvação, de perdão e de transformação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a primeira agência foi a igreja primitiva. Uma igreja que cumpriu com a tarefa dela, tanto é que em todos os livros que se referem na Bíblia Sagrada à igreja primitiva do Novo Testamento, em nenhum deles a igreja primitiva é repreendida ou advertida para reforçar a evangelização, porque ela cumpriu com o seu papel. Ela todos os dias, nos templos, nas casas, nas ruas, nas classes sociais, em todos os lugares, ela não cessava de falar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, foi para ela e para os apóstolos primeiros que o Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A igreja primitiva foi passada esta missão, e para ela foi orientado que passasse a missão deixada por Jesus, a missão de evangelizar para as pessoas que estivessem em Jerusalém, que era a própria cidade da igreja primitiva, na Judéia, as cidades circunvizinhas ali, em Samaria, que era a nação onde eles estavam, e até os confins da terra, porque a igreja primitiva cumpriu a missão como agente de Deus, chegou até Manaus, chegou até Belém, chegou até você, chegou até a sua cidade, e hoje nós somos salvos, fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Quantos aplaudem, portanto, aqui na classe, a missão da igreja primitiva? Vamos aplaudir, porque ela cumpriu, a igreja primitiva cumpriu com seu papel. O segundo agente de Deus é a igreja atual, a igreja de todos os tempos após a igreja primitiva, inclusive a atual, que é a igreja da qual nós fazemos parte. Nós temos o dever também de evangelizar e de, da mesma forma como a igreja primitiva fez, e se houver possibilidade de fazer até de forma melhor, porque hoje tem várias tecnologias, nós vamos já falar sobre elas nos tipos de evangelização, a igreja precisa usar todos os meios, técnicas, para poder exatamente fazer chegar apressadamente o evangelho, que é anunciar boas novas para as pessoas, boas novas de que Jesus nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, ele transforma, e brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja e vai dar continuação plena ao plano original de Deus lá do Jardim do Éden, que vai consumar na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então esta é a missão da igreja. A igreja, nós precisamos evangelizar. A nós, a igreja, também foi dito, né? E Jesus, após haver ressuscitado, ele se apresentou num monte, alguns creram, outros duvidaram, e diz a palavra de Deus que ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus à igreja do Senhor. Então, o dever da igreja é evangelizar, fazer missões, levar o evangelho de Jesus às pessoas. Não é? Formas de evangelizar. Eu quero conversar com você agora sobre as várias formas de evangelizar, as mais básicas, porque tem muitas outras. A primeira delas é evangelismo em massa. Normalmente esse evangelismo acontece através de cruzadas evangelísticas, de cultos ao ar livre, não é? Como nós chamamos, através do rádio, da televisão, da internet, das mídias sociais, não é? É semelhante esse método de evangelização em massas àquela parábola que Jesus falou, que a gente joga a rede e traz todo tipo de peixe. Quando chega na praia, você vai selecionando os peixes conforme o tamanho, a espécie, para poder tratar daquele peixe. Isso fala sobre discipulado, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente nas nossas lições aqui também. Mas evangelismo em massa, a igreja precisa fazer, precisa estar nas praças, nos logradouros, precisa fazer o culto ao ar livre, precisa sim fazer grandes cruzadas, usar o rádio, televisão, internet, mídias sociais, e se surgir alguma coisa nova, mesmo que caro e veloz, para fazer o evangelho mais veloz para alcançar as pessoas, a igreja tem que investir com seus dízimos, ofertas de sacrifício, e tomar das mãos de Satanás e colocar nas mãos de Jesus para levar as pessoas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro meio é a equipe de evangelização. É aquelas equipes que visitam asilos, orfanatos, prisões, lares, ruas. São os visitadores conhecidos. Lembra daqueles visitadores que fazem do trabalho de evangelização as visitas de casa em casa? Jesus mandou ir de dois em dois, de casa em casa, fazendo das casas uma casa de paz, um lar de paz. E nós devemos fazer isso. A equipe de visitação também. Isso aqui são hoje capelanias que nós fazemos em escolas, em hospitais, em penitenciárias, cadeias, presídios. São equipes que visitam determinados lugares para evangelizar e levar o evangelho de Jesus, a esperança para as pessoas. Devemos acreditar também neste item de evangelização. Distribuição de literatura. Isso aqui é uma coisa que todos nós precisamos fazer. Encher a nossa aljava de semente e no ônibus, no carro, na parada de ônibus, ao transeunte, com quem nós encontrarmos, distribuir uma sementezinha da palavra de Deus. Às vezes a pessoa aceita, outra não parece que fez o descaso, guarda no bolso, amassa, mas guarda. Eu já vi muitas pessoas que guardaram, fizeram descaso, mas depois de muito tempo, no desespero, a esperança esteve naquele folhetozinho, através daquilo. Muito tempo depois, ele entregou a vida a Cristo, porque a palavra diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo tu o verás. Glória a Deus. Aleluia. E por fim, pequenos grupos ou células, que para mim é um dos meios, é o meio mais eficiente que tem de ganhar pessoas para Cristo, porque é através de relacionamento, de perceber a pessoa, notar a pessoa, amar a pessoa, porque é um grupo pequeno, é a base, são os pés, a mão, é a velocidade da igreja. É um grupo ágil, leve e feroz. Para mim é o melhor que existe para efeito de crescimento, e foi o que a igreja primitiva deu maior ênfase também no trabalho de evangelização. São pessoas que se reúnem para compartilhar a fé, para comungar, para estabelecer relacionamentos de amizade, para falar de Jesus, para que as pessoas sejam transformadas e para consolidar a vida das pessoas também. Muito bem. Em segundo lugar, na nossa lição, como nós vimos, a preparação. A preparação, querido aluno, querido irmão, amigo, ela se dá para evangelizar, porque são pessoas e vidas que têm mais alto valor. Para Deus, o que tem mais valor não é ouro, não é prata, não é nada disso. São pessoas que são compradas pelo sangue de Jesus. Portanto, para evangelizar e ver as pessoas transformadas, a primeira coisa que nós precisamos é de amor e oração. Amar as pessoas, sentir compaixão pelas pessoas, é amor com dor, compaixão. E orar pelas pessoas, porque quando nós oramos, nós lembramos. E a oração faz com que entre no nosso coração até os piores inimigos que nós temos. Quando nós oramos por ele, pelo nome dele, aquele nome se torna doce, porque a oração tem um efeito transformador, modificador, regenerador. A segunda coisa que nós precisamos ter
para evangelizar com sucesso é a plenitude do Espírito Santo. É impossível evangelizar sem a plenitude do Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é indispensável que tenhamos o Espírito Santo que vem até nós através do amor e através da oração. E em terceiro lugar, é paixão pelas almas. Paixão significa amor com dor, amor com sentimento, amor com sensação de aconchego. Isso é paixão. Nós precisamos amar as pessoas como Jesus amou. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Jesus amou, nós devemos amar de tal maneira, de forma intensa, porque tendo amor e oração, tendo a plenitude do Espírito Santo e paixão pelas almas, nós evangelizaremos com sucesso, porque você pode evangelizar no nome de Jesus. Aleluia. E por fim, na nossa lição, qual é o único propósito do porquê eu devo, você deve e nós podemos evangelizar? O primeiro é para anunciar Jesus. Não é para falar da vida de ninguém, não é para falar de política, não é para falar de qualquer outra coisa. É para falar de Jesus, porque o tempo das pessoas já é pouco, e o pouco tempo que elas têm, nós temos que remir esse tempo falando de Jesus, porque só a palavra de Deus transforma a vida da pessoa. Isso pode acontecer através de uma forma direta, eu conversando com pessoas, de uma forma indireta, através de um telefone celular, uma mensagem de internet, etc. Né? Pode ser entre amigos, eu estabelecendo amizade com as pessoas, que é o meio mais forte de evangelizar. É por amizade, estabelecer amizades para relacionamentos espirituais. Pode ser também através de uma atividade de apoio e de oração, oferecendo uma oração à pessoa, chegando numa casa dizendo, olha, você quer uma oração? E a pessoa, dificilmente alguém não aceitaria uma oração. Através da oração, entra Jesus, entra Deus e por fim pode entrar até a igreja. Nunca entre primeiro com o nome da igreja. Entre primeiro oferecendo uma oração, depois entre em nome de Deus, em terceiro lugar em nome de Jesus e no final, quando a pessoa já estiver convertida, que você entra com o nome da igreja. Glória a Deus, para a evangelização. E pode também ser através dos vários métodos de evangelização que nós já mencionamos aqui, não é? Através de uma programação de visita, mapear a cidade, visitar todas as casas, uma vez por ano, sem deixar uma sequer sem ser visitada, não é? Então, visitar os órgãos públicos, os hospitais, os estabelecimentos, as autarquias, as empresas e orar pelas pessoas, tudo isso dinamiza a evangelização. Se a igreja se organizar, ela vai ganhar o mundo para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E através da paternidade, finalmente da paternidade espiritual. Ganhou alguém para Cristo através do Evangelho, então não larga como uma mãe larga uma criança jogada no lixo ou numa porta de qualquer lugar. Anota o nome da pessoa, faz aquela ficha de consolidação, ora por ela, faz a visita, faz o contato telefônico, estuda com ela, compartilha a fé com ela, muitas vezes até sem ela vir à igreja, porque tem resistência à igreja, mas a Deus, a Jesus, não tem resistência. E aí você consolida aquela pessoa, e esse processo de consolidação é um processo que leva as pessoas a fazerem o mesmo que você está fazendo, ou seja, a darem testemunho da fé, a se reproduzirem, a fazerem pessoas com qualidade para levar Cristo Jesus, o Evangelho, às outras pessoas. Que Deus te abençoe, portanto, nesta lição, e assim encerramos o comentário da nossa lição, desejando que a unção do Espírito Santo, que a graça de Deus e o poder do Evangelho de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, que você possa se multiplicar por milhares de pessoas, como as estrelas dos céus, como as areias, que estão os grãos de areia na beira do mar. Um abraço, nós vamos a mais um intervalo e retornaremos para encerrar a nossa lição da Escola Dominical de hoje. Deus te abençoe. Estamos de volta com o programa Nossa Escola Dominical e estudando hoje o tema Você Pode Evangelizar. Então desejamos que Deus te abençoe, você e sua família, que você seja um evangelizador para levar outras pessoas a entregarem suas vidas a Cristo, terem suas vidas transformadas, perfeitas. Com isso os lares vão ser melhores, a vida da pessoa vai ser melhor, tudo vai ser melhor. Deus te abençoe
no nome de Jesus, que você coloque esta lição na vida prática, pela glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos agora interagir com os nossos alunos, não é? Então, normalmente nas nossas lições, os alunos têm tido perguntas, às vezes eu tenho perguntas para a classe também, mas hoje, como eu percebi que eles têm muitas perguntas, vamos tentar responder pelo menos 2. Na próxima aula, aí vocês perguntam, eu pergunto e vocês respondem, tá bom? Mas hoje é dia de vocês, vou dar gosto para vocês aqui, tá bom? Então vamos às perguntas que vocês têm, querido. Pode perguntar. Olá, pastor. De acordo com a sua explicação da lição, surgiu uma dúvida. Quem é considerado o principal agente de Deus na evangelização? Você é o Wilberg, né? Isso. É o Wilberg. Wilberg, o principal agente de Deus na evangelização é a igreja de Cristo Jesus. Ela é a principal agente, não é? Agora, vale a pena dizer que quando nós dizemos a igreja, as pessoas levam a responsabilidade para a igreja coletiva. Mas eu quero distinguir aqui a igreja individual, que é você, o Wilberg, sou eu, a igreja sou eu. Onde você está, onde eu estou, eu sou a igreja. Então eu sou o principal agente evangelizador como a igreja que sou. Você entendeu? Então é a igreja e mais especificamente você. A responsabilidade é pessoal de evangelização, querido. Ok? A classe entendeu aí a pergunta e a resposta também, se entendeu? Será que quem perguntou merece um aplauso aí para vibrar? Deus te abençoe, Wilberg. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria que tivesse 3, 4, mas só vai dar para mais uma pelo tempo. Quem vai fazer? Quem é? Pastor Jonatas. Cite uma das características que fazem parte do caráter de alguém compromissado com a evangelização. Você quer saber mesmo, dizer? Quer? Então eu vou responder, tá bom? Que é exatamente pelo que nós vimos aqui. Tem muitas outras, mas as essenciais e básicas são o amor e a oração, não é? O amor e a oração são indispensáveis para a vida de um evangelizador, porque tudo que a gente faz por amor, a gente faz bem feito, a gente se dedica, a gente vai atrás, se aprimora. E a oração é a chave do avivamento, então é quem desperta em nós isso. E também a plenitude do Espírito Santo. Se pedir uma, eu vou dar 5, tá bom? Da abundância. A plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos ser plenos do Espírito, porque o Espírito é quem convence. Nós evangelizamos, mas ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também, querido, a paixão pelas almas. Você precisa ter amor com dor pela situação das pessoas. Se a pessoa não se condoer pelo estado em que as pessoas vivem, lares destruídos, pessoas drogadas, pessoas numa vida devassa, distante de Deus, ela não vai atrás, ela não busca. E a evangelização não é esperar as pessoas virem até a igreja, é a igreja ir até as pessoas. Aqui que está a diferença entre uma igreja evangélica e evangelística. A evangélica é aquela que simplesmente espera as pessoas virem. E a evangélica evangelística é aquela que é evangélica, mas é a que cumpre o ID de Jesus e vai buscar as pessoas e traz para a igreja. Então essa é a resposta que eu teria para você, querido. Amém? E você, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ligue agora para o telefone que está aí no seu receptor, para a central do Programa de Educação Cristã Continuada em nossa escola dominical. Tire a sua dúvida, torne-se um aluno em qualquer uma das igrejas da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, aqui no Amazonas, e também no Brasil, ou em outras igrejas credenciadas pelo Programa de Educação Cristã Continuada e em outros seminários também. Se você quiser saber a rede de igrejas, seminários, faculdades elencadas, conveniadas com o PEC, só é ligar para o telefone que aí está, tá bom? Eu quero convidar vocês a nós fecharmos a lição, fazendo a leitura aqui da nossa aplicação pessoal. Vamos lá, pessoal? A aplicação pessoal, bem bonito agora, todos juntos. A obra de Deus é urgente e deve acontecer não por pressão ou legalismo, mas como fruto natural próprio daqueles que são nascidos de Deus. E você é o agente de Deus nesta tarefa. Quantos querem receber uma oração de evangelização aqui espontânea? Levantem as suas mãos e oremos. Pai, te agradecemos nesse momento e pedimos que renoves em nós, despertes em nós o espírito de evangelização para levar o evangelho que transforma as pessoas e leva a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não só aqui, ó Deus,
mas em todos os lugares onde as pessoas assistem esse programa, que elas sejam tocadas e que possamos levar as pessoas à transformação através do Evangelho de Cristo. Amém, 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 amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, querido aluno, não é? Que Deus te abençoe. Encerramos aqui, desejando estar com você na próxima lição. Um abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe ricamente. Amém.